Isso com o Jorge Wilson. Os bolivianos partiram para o tudo ou nada e aproveitaram muito bem a altitude de 2.800 metros. E antes mesmo da metade do primeiro tempo, o Cruz Maltino já perdia por 3-0. Tentou cruzamento, fechadinho para a área, desvio para o gol! Gol! Do Jorge Wilstermann! Centeno. Pedir-lhe. E Chaves fizeram os gols no primeiro tempo, antes dos 17 minutos. Detalhe, todos com assistência do brasileiro Serginho. Cruzamento do Serginho, lado esquerdo, encontra Chaves para meter a cabeça na bola, botar para o fundo do gol, todo mundo olhando Chaves. Na segunda etapa, mais sufoco. O placar de 3-0 até servia para o Vasco. Servia, porque Serginho, de novo, deixou Centeno na boa para fazer o quarto do Wilstermann e complicar de vez a vida dos cariocas. Levantou, diagonal, direção do gol! Gol! Centeno pro Wilstermann! O jogo, então, foi para a disputa de pênaltis. 2 cobranças erradas do Cruz Maltino, mas Martins Silva salvou a equipe. Foram 3 defesas. Na última, parou o brasileiro Alex Silva. E o Vasco, enfim, respirou aliviado e classificado. Bom, confesso que hoje foi um dos dias, profissionalmente falando, mais difícil de se trabalhar, porque 2 gols tiraram o nosso equilíbrio, a nossa equipe não conseguiu se encontrar. A equipe do Wilstermann imprimiu um ritmo muito alto e isso desgastou a nossa equipe, que já tinha dificuldade da altitude, mas o Wilstermann mereceu o resultado, mereceu muito bem o resultado. E nos pênaltis tivemos a capacidade e principalmente o Martins Silva, numa noite muito feliz, conseguir a classificação. O importante era a classificação, viemos aqui para classificar para a fase de grupos e o objetivo foi alcançado. Agora o Vasco entra no grupo 5, ao lado de Cruzeiro, Racing e Universidade do Chile. O uruguaio Salvador e sua turma têm agora 3 grandes pedreiras pela frente. Até para explicar aqui, você concorda comigo, né? A gente estava falando em off aqui, você não acha também? Eu Sim. acho que foi a melhor maneira para o Vasco chegar nessa fase de grupos. Desce do muro um pouquinho, entenda que isso é Libertadores e 4-0 não garante nada, muita calma nessa hora. O Zé vai ter uma sequência aí de trabalhos com os meninos, até porque o PVC, a gente está vendo aqui, ele se classifica para o grupo 5, que tem Cruzeiro, me fugiu o Racing e Universidade de Chile. É um dos dois Só tem pedreira. É um dos 2 únicos grupos da Libertadores com 3 campeões. O terceiro que podia ter 3 campeões era do Palmeiras, o Olímpia não classificou. O grupo do Santos tem 3 campeões também, Santos, né? Nacional que classificou, o Nacional ganhou do Banfield de 1-0 ontem e se classificou. Santos, Nacional e Estudiantes são ex-campeões e mais o Garcilaso. Aqui o Cruzeiro, Racing e Vasco são campeões do passado e mais a Universidade do Chile, que nunca venceu. PVC, a gente vinha elogiando o Vasco, mas sempre destacando, olha, não é o melhor time do mundo, mas é um time jovem, um time que tá leve e o Zé tá dando a sua cara. Ontem, do outro lado, tinha um tal de Sérgio, brasileiro também, para os íntimos, o Serginho, que deu trabalho para o Pikachu e foi o caminho para o time, para o Jorge Wilstermann, abrir a goleada. Em 17 minutos já estava 3-0 o PVC. E deu os 4 passes para gols. O time assustou? Eu acho que o time assustou no começo. Sabe aquela história que a gente fala até hoje do 7-1? Como assim 7-1? Nem o 15 de Piracicaba, com todo respeito ao 15 de Piracicaba, toma num jogo contra um gigante, porque você trava o jogo, pica o jogo, o cara cai, faz a bola sair para a lateral, atrasa, para não deixar tomar 3 gols em 16 minutos. Isso vale para o Vasco de ontem. Sim. Mas tem um pecado da falta de experiência. Eu acho assim, o Vasco, até conversando com técnicos recentemente, que falaram assim, o Nenê saiu e o Vasco incorporou, o Vasco ficou mais forte. Eu acho que o Vasco ficou forte. O Vasco ficou com mais cara de time, com mais juventude, e um time que vinha jogando desde que o Nenê saiu, eram 4 vitórias e um empate. Então o time tinha acertado.
acertou em tese, só que é um time que tem Ricardo Graça, Henrique, Evander, Paulinho. Jovem demais. Especialmente quando você vai com 4-0 de vantagem, mesmo se você vai à altitude, 4-0 já classificamos. E na verdade não é bem assim. O Serginho destruiu o jogo de ontem no setor do Pikachu. Só te interromper aqui, a gente vai dar um jeitinho no seu microfone aí pro pessoal de casa te ouvir melhor. Enquanto isso, enquanto a gente arruma aqui o microfone do PVC rapidinho, vamos abrir espaço para a zona mista do Bom Dia Fox aqui, os personagens dessa noite sofrida, mas gostosa para o Vasco da Gama. Afinal de contas, o time está classificado. Na tela do Bom Dia Fox, o técnico do time Cruz Maltino, Zé Ricardo. Sabemos da força do Wilson jogando em casa. Não à toa, no passado, fez uma excelente Libertadores. Viemos para cá conscientes que eles iriam atuar de uma forma bem vertical, como foi, utilizando bastante as bolas aéreas, já que a equipe do Wilson tem uma equipe mais alta que a equipe do Vasco. E o gol realmente muito cedo acabou tirando o nosso equilíbrio. O primeiro tempo a gente jogou muito pouco e acabou a vantagem acontecendo. Acho que no segundo tempo equilibramos um pouco a partida, mas mesmo assim o Wilson conseguiu chegar ao quarto gol. Então isso é Libertadores, eram 2 jogos e o mais importante é que nós conseguimos passar para a fase de grupos, o nosso grande desejo. O professor Álvaro Penha fez um grande trabalho na semana, montou uma equipe taticamente muito bem organizada hoje, trabalhou com bolas verticais em cima do Serginho e 2 atacantes de área preenchendo sempre o centro da grande área, com os homens que vindo de trás. É lógico que jogar na altitude não é fácil, há uma adaptação natural do jogador que nunca jogou. Tínhamos muitos meninos que jogaram pela primeira vez em altitude. Acredito que a gente tem o mérito de, dentro da chave, conseguir a classificação, mesmo que tenha sido nos pênaltis, numa grande noite do Martin Silva. Tá aí o Zé Ricardo, que chegou a dizer também nessa coletiva aí que foi a noite mais tensa, né, da carreira dele como técnico. O PVC, é difícil a gente destacar virtudes quando o time perde por 4-0. Mas ontem eu pude acompanhar um bom trecho dessa partida. Esse rapaz estava do lado do Zé Ricardo, o Wellington. Ele, em alguns momentos de sufoco, de pressão, ele era o cara que botou a bola no chão, procurou trabalhar, procurou segurar, foi agudo quando o Vasco precisava sair do sufoco, enfim. E apesar dos 4 gols, o Ricardo é um jogador que continua me chamando a atenção. Ele é bom zagueiro. Vai crescer demais esse zagueiro. O Wellington é um caso à parte. O Wellington começou a carreira no São Paulo de uma maneira absolutamente brilhante, extremamente promissora. O Juvenal Juvencio costumava dizer que ele se perdeu quando ele casou. Engraçado, né? A história de vida às vezes leva... Era a impressão que o Juvenal tinha do que desviou um pouco o Wellington da trajetória de sucesso dele. Ele passou a se concentrar muito na família, o que não é mal. Ele passou a se concentrar muito na casa que ele comprou e ele começou a descuidar do tempo. Cuidar da família muitas vezes ajuda mais o jogador do que pensar na noite. Mas o caso do Wellington, na opinião do Juvenal lá atrás, foi um pouco diferente. E ele está muito centrado, está jogando bem. O Ricardo é uma dessas promessas. O Henrique é bom lateral também. O Vasco foi buscar o Fabrício, mas o Henrique tem um potencial muito grande para ser titular. Quando o Ramon voltar vai ser diferente, porque o Ramon tem mais experiência e tem muita qualidade. Mas o Henrique está jogando bem. E claro que assim, ontem faltou acertar mais passe, faltou Evander e Paulinho mais ligados e faltou uma proteção para o Pikachu. Porque todo o jogo do Wilson foi do lado esquerdo, em cima do Iago Pikachu. Bom, tá classificado. Eu quero a participação no torcedor do Vasco e na nossa hashtag Bom Dia Fox Quinta. Foi bom tomar esse susto agora, em um momento complicado, quase perderam a vaga, mas chega mais vacinado o Vasco da Gama para a fase de grupos, que aí é briga de cachorro grande, é só pedreira. Sabe qual é a frase para essa molecada do Vasco? Rapidinho, sem querer te cortar. Prazer, Libertadores. Prazer, o Zé Ricardo destacou isso ontem. Isso é Libertadores, não pode vacilar. Vamos com os números do jogo de ontem para ver se os números traduzem de fato o que aconteceu em campo ontem lá na Bolívia. PVC, 17 chutes dos donos da casa, Jorge Wilstermann contra 7 do Vasco, 21-13 em relação às faltas, posse de bola,
63% com o Jorge Wilstermann, 37% o Vasco. E aí a gente tem 3 cartões amarelos para cada lado. O Vasco perdeu um atleta já no final do jogo por conta da tal da Libertadores, né, PVC? Sim. Agora, você viu no índice de passes errados, 114 passes no jogo, primeiro é muito pouco, né? Tem time fazendo na Europa 650, 700 passes. E você erra um passe a cada 4. Tem a ver um pouco com a velocidade da bola? Em parte pode ter. Você não pode fazer um jogo que você erra um passe a cada 4. Toca pra você toca pra mim, toca pra você, errou o passe. Vem o cara pra cima de você o tempo inteiro. E isso reflete um pouco o que foi o erro do Vasco jogando em Sucre. Eu gostei do discurso do Martin Silva depois do jogo. Claro, estava comemorando, foi o herói, pegou a última cobrança do Pirulito, pegou 3 cobranças, mas ele falou, mas eu não estou feliz, não estou satisfeito com a gente. Com o elenco. Na prática, PVC, o que o Vasco aprende com o que passou ontem para a sequência na Libertadores? Acho que a grande lição é que o jogo não acabou mesmo antes do segundo confronto. Ontem eu me lembrei muito de uma decisão de Copa Conmebol em 95, que teve um final infeliz para o Atlético. O Atlético ganhou de 4-0 do Rosário Central no jogo de ida, foi jogar na Argentina e tomou 4-0. Diferente do Vasco, o Atlético perdeu nos pênaltis e o Rosário Central foi campeão na Conmebol 95. Situação muito parecida. Então você aprende que aqui a gente deu sorte, no caso do Vasco, e que não pode repetir. Só para deixar o pessoal de casa, não deixar o pessoal de casa sem informação, o atleta do Vasco que foi expulso foi o Thiago Galhardo, ele que tomou o cartão vermelho. Esse negócio de tem que esperar o apito final, tem o jogo de volta, não tem 2 jogos, não é à toa, né, Calheiros? É a segunda chance, errou no primeiro, o segundo jogo, você pode mudar a história toda. Quantas viradas você mostrou ontem aqui? Ontem, no século, só no século XXI? Mostramos 6 grandes viradas. Quer dizer, acontece, né? Principalmente nessa competição e jogando na traiçoeira altitude. Muda muito o jogo, é impressionante. Vamos com lances polêmicos? Vamos abrir aqui as polêmicas e eu vou no ping-pong com vocês aqui, hein? Vamos abrir com... Não foram tantos assim. Não foram tantos? Não. Então vamos ver, coloca aí na tela. 34 minutos, né, de jogo.